E agora eu passo a palavra ao doutor Alexandre Arnone, também, como disse a doutora Tereza, à frente do Instituto Global. Ele e o doutor Sóstenes têm sido nossos parceiros na pauta da sustentabilidade desde o dia em que eu tomei posse no Conselho Nacional de Justiça. Então, eu poderia dizer que são lá os nossos parceiros mais antigos e mais longevos. Eu agradeço muito, agradeço agora de público. Doutor Alexandre Arnone, que é presidente do Instituto Global ESG e fundador do movimento interinstitucional ESG na prática. Doutor Alexandre Arnone, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Hoje, eu me sinto mais do que honrado, né? Porque nós já temos 26 anos de carreira, né, atuando no meio do judiciário, e posso falar, olhando nos seus olhos, que o CNJ e a AGU, com pessoas como vocês que estão aqui à mesa, estão mudando o conceito do país para o mundo. Por quê? Porque nunca existiu, com todo respeito aos antecessores das cadeiras, uma gestão com amplitude tão prática e realista naquilo que precisa ser executado. Realmente, eu fico emocionado, porque é difícil a gente conseguir viver os conceitos e a realidade. Porque o conceito, na maioria das vezes, ele deve imperar, porque nós temos um arcabouço a ser cumprido. Mas a realidade e a aplicação desses conceitos, muitas das vezes, eles não alcançam aquilo que se faz necessário. Então, é muito, assim, para mim, que vivo essa questão do ESG já há mais de uma década e meia, aplicando conceitos, tentando unir as pontas entre o ente público e o ente privado, ver hoje que todo o nosso trabalho que o Instituto Global ESG conseguiu alcançar, mas, tem uma vírgula, se não fosse um conselheiro como o senhor e uma procuradora como a doutora Tereza, falo com toda a clareza e a franqueza do mundo. A honra é muito grande. E aqui eu venho trazendo algumas palavras, fui obrigado a trazer algo escrito, porque eu não quero esquecer detalhes do que a sua gestão e a gestão da doutora Tereza está fazendo hoje no Brasil, uma transformação. Todos os que vieram aqui hoje tiveram 100% da sua energia voltado ao que é intrajudiciário. Eu, fora a questão intrajudiciária, eu vou trazer o que esse intrajudiciário está trazendo hoje ao empresariado brasileiro, com as inovações e, como a própria doutora falou aqui, essa abertura de relacionamento. A casa, ela nunca foi aberta a diálogo. Durante toda a sua existência, nunca teve o que hoje existe, que é a condição de diálogo entre o necessitado, né, e aquele que está no meio do caminho, tentando equalizar os problemas, que é a Procuradoria e a questão da magistratura. Então, eu fico, assim, muito contente de viver uma era e viver um período que trabalhamos muito, né, como o doutor disse, Sóstenes Marchesini, que nessa figura toda, desse contexto, né, que a gente tem que explicar, quem que é esse Instituto Global ESG? É um disseminador da sustentabilidade, né, e um precursor, nas palavras de Kofi Annan, né, trazendo os indicadores ESG para a execução. Então,
Já falei a honra, né, de estar aqui ao lado do Conselho Nacional de Justiça. Quero agradecer à casa, ao TRT, a todos aqueles que nos acolhem. Muito obrigado. É muito importante esse espaço. O diálogo entre o público e o privado se faz necessário. Hoje, mais do que nunca, como o conselheiro disse, né, existem as metas a serem alcançadas. E se esses diálogos não começam a existir na prática, né, ao vivo, essas metas elas vão ficar somente em papéis. Então, eu tenho que agradecer aqui ao TRT 8ª Região, muito à Advocacia Geral da União, à Controladoria Geral da União e todos aqueles tribunais que hoje vieram. E como a doutora Tereza também, eu fiquei muito surpreso com as ações e medidas que cada um tomaram de ações independentes para que a parte que cabe a eles sejam cumpridos dentro daquilo que é possível estar executando. E eu venho falando, né, da campanha, que é a conferência, essa segunda conferência, ela vem trazendo, que é a sustentabilidade, o futuro a gente faz agora. Então, o que eu falei há pouco é o cumprimento da campanha, e hoje a gente pode ter certeza que aquilo que foi criado no ano passado continua sendo apregoado, né, e feito e executado. Eu quero ser bem direto, né, aonde nós, temos que enxergar uma reorganização no sistema fiscal, financeiro e de integridade. Isso tudo a favor da sustentabilidade, né? Agora, nesse momento, aproveitando toda essa onda positiva de pessoas que estão com a gente, para que isso possa acontecer, ou nós vamos continuar financiando com dinheiro público um passado que já não cabe mais no planeta. Todos nós sabemos que esse desperdício, né? Obrigado. Esse desperdício, desperdício não só de dinheiro, mas de energia. Quantas e quantas pessoas hoje que trabalham amassando barro, né? Na expressão da palavra, e que a gente não consegue ver nenhum tipo de mudança. Mas vivemos uma grande mudança com essas ações aqui apresentadas. Podemos falar que tínhamos um SG de fachada e agora temos a taxonomia sustentável brasileira. Então, essa criação, esse trabalho é algo único e que vai realmente trazer as mudanças, tornando aí o Brasil pioneiro na força do exercício, demonstrando o que é realmente fazer o cumprimento das normas sustentáveis. Nos últimos anos, o Brasil deu um passo que muda o jogo. A taxonomia sustentável brasileira, formalmente instituída como instrumento do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, ela é, em termos simples, um sistema de classificação de atividades econômicas, ativos e projetos que, de fato, contribuem para objetivos climáticos, ambientais e sociais com critérios claros, mensuráveis e verificáveis. Não é um glossário bonito para colocar em relatório, é uma régua, e uma régua que diz: isso é verde, isso é de transição, isso não é sustentável e, portanto, isso merece ou não o dinheiro mais barato, ou o incentivo fiscal, ou o crédito público. A taxonomia se conecta diretamente ao Plano de Transformação Ecológica, que é o Novo Brasil, que é a estratégia do governo para realinhar indústria, agricultura, energia, finanças e políticas públicas a um novo patamar de desenvolvimento sustentável e tecnológico. É de grande valia e importância que todos nós tomemos conhecimento de todas as ferramentas que estão sendo formatadas simultaneamente para que possa haver as mudanças. Como dito, né, os três poderes unidos vão realmente conseguir executar as ações necessárias.
Sem a taxonomia, o discurso ambiental continua no PowerPoint, né? Com taxonomia, o discurso começa a mexer no fluxo de caixa. E é aqui que o judiciário entra como ator central. Por quê? Porque é no ambiente jurídico tributário que esse realinhamento se consolida, ou se trava. Muito dos nossos diálogos no último evento, doutora, foi falando do diálogo, para que pudéssemos, né, ter mudanças. Agora, uma coisa importante, né, que eu acho que é a mudança que advirá com a reforma tributária, que classifico como uma reforma tributária sustentável, né, e quero fazer uma mistura, né, trazendo a questão do Programa de Aceleração de Transição Energética, que é o PATEM. Venho falando desses temas porque lido no meio desse universo, então quero fazer aqui uma ênfase sobre esse tema. A Lei 15.103, que foi sancionada esse ano, que institui o Programa de Aceleração de Transição Energética, é um ponto de virada no meu entender. Ela cria um programa capaz de mobilizar centenas de bilhões de reais em investimentos para projetos de baixo carbono, usando como combustível algo que o Brasil tem de sobra, que são créditos e passivos tributários. Esse tema eu vejo que não foi trazido por ninguém, então eu me dei a liberdade aqui de vir falar um pouco desse tema, lógico, né, já abusando do extenso conhecimento da nossa procuradora, a doutora Tereza, para que possa somar, né, num movimento para que realmente haja uma regulamentação para que a gente possa exercer todos os nossos direitos. Em linguagem bem direta, o que vem trazendo o PATEM? Traduzindo, empresas que têm valores a receber da União, como precatórios e créditos tributários, podem utilizar esses créditos para financiar projetos de transição energética, via Fundo Verde e outros mecanismos previstos na lei. E empresas que têm problemas fiscais passivos, litígios, discussões longas, passam a ter uma avenida para reorganizar sua situação via transação tributária conectada a projetos sustentáveis dentro da lógica trazida pela Lei 13.988 de 2020 e que foi aperfeiçoada pela 15.103. Esse é um ponto que, óbvio, né, aqueles que estão fora do mercado, que estão somente trabalhando ao judiciário, tem aí um pouquinho de desconhecimento da importância disso. Mas o mercado brasileiro vive a necessidade de descarbonização e vive a necessidade de ter ferramentas para que isso possa ser financiado. E essa legislação veio com uma condição de que, se houver a linguagem entre o privado e o público da maneira correta, as coisas poderão se acelerar. E eu faço ênfase aqui ao artigo 4º, inciso 2 da 15.103, que ganha, no meu entender, um simbolismo especial. Ele está justamente na parte da lei que trata de como estruturar o uso desses créditos e instrumentos para viabilizar a transição energética. Sem entrar na tecnicalidade extrema do texto, o recado é claro. O sistema passa a admitir de forma estruturada a conversão de situações fiscais complexas em investimento verde, sob a guarda de regras públicas, controle institucional e transparência. Onde que está o Poder Judiciário nesse contexto? Ele entra homologando transações, resolvendo conflitos, sob a interpretação dessas normas, dando segurança jurídica aos modelos de financiamentos verdes, e, em muitos casos, sendo o palco onde se discute a validade de créditos, precatórios e direitos creditórios que vão alimentar esse novo ciclo de investimento. Ou seja, o judiciário deixa de ser apenas a arena do contencioso para virar também a janela de oportunidade. Por isso que eu falei as minhas palavras iniciais de que esse contexto que vivemos hoje é único, isso nunca existiu. Para a empresa, quais são essas janelas de oportunidade trazidas por essa nova legislação? Para a empresa que está sufocada em passivos, para o Estado que precisa de investimento alinhado à taxonomia
e para a sociedade que exige coerência entre discurso climático e política fiscal. Vivemos o verdadeiro progresso entre a teoria e a prática. Essa é a minha visão. Agora, quero mudar um pouco o enfoque e falar sobre a questão da integridade empresarial trazida pelo Pacto Brasil, como um guarda-chuva ético, né? Farei alguns comentários sobre alguns pontos que vejo total relevância e destaque. Com toda essa mudança, né, nas regras e na legislação, é importante que façamos um ponto aqui. Não adianta falar de crédito verde, fundo verde, precatório verde, se a governança é marrom, né? É aqui que entra a Instrução Normativa 39, de 28 de agosto de 24, da CGU, que institui o regulamento do Pacto Brasil pela integridade empresarial. Vou destacar alguns pontos, né? O primeiro dele é a natureza e objetivos, que é o palco que o Pacto Brasil é voluntário, mas com efeitos muito concretos. Ele convida empresas e entidades privadas de qualquer porte e setor a assumirem um compromisso público de integridade, com foco em combate à corrupção, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos e sociais. O tópico 2 é a autoavaliação obrigatória. Ao aderir ao pacto, a empresa deve realizar uma autoavaliação de integridade em até 180 dias, com base no guia da CGU, da Controladoria Geral da União. Essa autoavaliação cobre medidas para prevenir, detectar e sanar desvios, mitigar riscos sociais e ambientais e fortalecer a cultura de integridade. E os resultados são declaratórios, mas podem ser divulgados em transparência ativa, o que cria um incentivo reputacional e um filtro para parceiros, bancos, investidores e o próprio Estado. Terceiro e último item que eu coloco é a marca e a responsabilização. A empresa aderente, ela pode usar o selo do Pacto Brasil e ter o seu nome divulgado em uma lista pública e acessar a ferramenta de autoavaliação. Para poucos pode achar que isso é uma coisa muito simples, mas logo abaixo aqui a gente vai chegar na importância dessa autoavaliação. E a instrução normativa ela deixa muito claro, né? O uso indevido da marca, o descumprimento das regras ou o envolvimento de atos ilegais ou graves falhas éticas levam à revogação desse termo de adesão, à exclusão de lista e à comunicação ao Ministério Público e autoridades competentes. Em outras palavras, o pacto é um SG mínimo obrigatório para quem quer ser levado a sério quando bater na porta do Estado pedindo incentivo, crédito, transação tributária ou qualquer tipo de parceria. Aqueles que não tiverem compromisso com a sustentabilidade e não aderirem à causa, creio eu, né, doutora Tereza, que as portas não estarão abertas. Por isso, a vênia da importância à questão do cumprimento, né, e estar aí junto ao pacto. A AGU e a CGU, ao construírem iniciativas como a transação tributária sustentável e o Pacto Brasil, estão, na prática, cruzando integridade, sustentabilidade e política fiscal. Isso muda o padrão de relacionamento com o setor privado. Faço aqui, novamente, parabenizando a AGU, a Controladoria Geral da União, o CNJ, na pessoa aqui do nosso conselheiro Feliciano. E eu quero colocar algumas peças, né, que é a taxonomia sustentável, a Lei 15.103, a Instrução 39 e o Poder Judiciário. Aqui, fazendo essa mistura revolucionária, eu vejo que o passivo vira solução, o problema vira projeto, o litígio vira transição energética e o judiciário, ao homologar, orientar, uniformizar interpretações e, quando preciso, dizer não ao greenwashing, travestido de inovação, passa a ser um co-protagonista da transformação ecológica. Diante de tamanha evolução estrutural nas bases, eu quero aqui, já de antemão, fazer uma ressalva de que existe um trabalho grande
né, da Advocacia Geral da União e o Instituto Global SG, juntamente com o CNJ, onde hoje temos um edital, né, fazendo aí a chamada de pessoas que tenham notório conhecimento e que queiram pôr à prova e análise o seu conhecimento, de participar de um livro que está sendo formatado em conjunto. Esse livro, hoje, nós temos o nosso ministro Jorge Messias sendo um célebre participador, né, por meio da AGU, e colocamos à disposição de todos aqueles que tenham interesse de colocar os seus trabalhos vinculados à questão da sustentabilidade, para que possamos unir forças e formar materiais técnicos para o mundo. Doutora Tereza, nem tenho que falar das palavras sobre o Pronaclima, né, de tanta relevância e de tanta importância que tem. Então, vou concluir minha fala parabenizando por esse trabalho. O ministro, ele está junto das pessoas que fazem parte de um grande trabalho. Então, todos vocês merecem ser parabenizados. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Arnone, por essas importantes reflexões sobre a nova taxonomia da sustentabilidade que, de fato, o Brasil passa a adotar e, portanto, dando maior concretude, inclusive possibilidade de se reconhecer uma prática realmente sustentável e separá-la, distingui-la de uma prática de greenwashing, não é? Então, a taxonomia sustentável brasileira vem em boa hora e, de fato, não havia sido tocada por nenhum dos palestrantes hoje, portanto, uma excelente referência. E, da mesma maneira, a feliz lembrança da Lei 15.103 e do Programa de Aceleração de Transição Energética, que talvez tenha serventia, inclusive, para os tribunais que estão tentando também fazer a sua substituição de matriz energética, enfim, por meio de usinas fotovoltaicas. Estive recentemente em Roraima. O Tribunal de Justiça de Roraima já é praticamente todo ele autossuficiente em energia elétrica, e isto, de fato, é um grande passo. Mas tribunais maiores precisarão, certamente, de financiamento, de apoio, e podemos ter bons caminhos, pelo menos indicados aí como sugestão a partir da lei. A doutora Tereza gostaria de, mais uma vez, ter a palavra para algumas considerações sobre o que ouviu e sobre, enfim, Belém do Pará e a sua receptividade, a sua gentileza de nos receber a todos, especialmente nós que daqui não somos, para um evento tão belo, tão grandioso e tão importante para a história do país. Doutora Tereza, por favor. Da minha parte, é dizer que sempre o doutor Arnone e o doutor Sócrates falam, eu pego meu caderno e vou anotando, porque já me trazem boas ideias. Eu falo, precisamos estudar isso. Isso é muito importante. Dizer aqui que estou com lição de casa. Muito obrigada. E trazer a informação que nós estamos recentemente integrando a equipe da Pronaclima, uma procuradora da Fazenda Nacional, com dedicação exclusiva, que foi reconhecida pela doutora Nelise, que é a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Ela incentivou muito, então ela começou agora, está aqui na COP, inclusive, e então teremos a partir, brevemente, dedicação, porque sentimos a necessidade de dedicação de uma expertise nessa temática. A doutora Reta Han está integrando agora a equipe. A minha fala é de gratidão e dizer o quanto é importante, conselheiro Feliciano, presidente, um evento desse na sede da COP 30, porque é uma demonstração inequívoca do comprometimento do Poder Judiciário, do CNJ, de todos aqui, trazer o professor Michel Prier. Assim, é um reconhecimento de como o judiciário está, não só aberto, mas como dialogando e integrado
a principal conferência que ocorre aqui na cidade de Belém. E, ao final, eu quis quebrar o protocolo, que eu não tinha agradecido. Eu falo que, desde que eu tomei meu primeiro banho de rio no Cumbu, eu não sou mais a mesma pessoa. E não foi agora, faz alguns anos. Eu sempre digo para o pessoal, vocês têm que ir para Belém tomar banho de rio, porque não é a mesma coisa, é uma congregação com a natureza, um bem-estar e uma hospitalidade. Essa COP está impecável na sua organização, na sua hospitalidade, assim, em tudo. De todas as pessoas, desde que eu desci no aeroporto. Eu já sou fã de Belém, e tem pessoas aqui no auditório que já me viram em outras situações aqui, ou palestrando, ou em eventos acadêmicos, e eu quero dizer e realmente elogiar a organização da COP, ao povo de Belém do Pará, porque efetivamente isso é um marco numa COP. Uma COP num estado amazônico, uma COP com essa cultura material e imaterial, com essa sociobiodiversidade, com essa riqueza cultural e essa hospitalidade tão típica do paraense. Então, é só trazer todos, eu quero registrar isso. Estamos todos muito felizes na Advocacia Geral da União e tenho certeza que todos aqui, doutor Arnone também, por estarmos vivendo esse momento com essa hospitalidade, essa organização impecável de Belém do Pará. Muito obrigada a todos vocês. Muito bem, com isso eu declaro encerrada esta mesa das nossas derradeiras conferências. Ainda temos a audiência pública em continuidade e passo a palavra ao cerimonial, por favor.